Olá a todos, meu nome é Ezequiel Fernandes, eu sou profissional no ramo da beleza, já fazem 27 anos que eu trabalho nesta área, eu sou formado pela Escola Senac e a época em que eu fui formado na Escola Senac foi uma época em que havia ainda poucos recursos dentro dos salões de beleza para que se fosse exercido um bom trabalho e que houvesse um bom resultado. Então, assim, o tempo que a gente acaba tendo aí de experiência no ramo da beleza agrega a nós cabeleireiros valores que são inestimáveis e que realmente não tem como olhar para trás e dizer assim, olha, não aprendi alguma coisa e eu sei o que eu estou falando. Então, o assunto que eu quero conversar com você hoje é um assunto que eu considero que eu domino, que eu conheço e que eu procuro sempre estar melhorando esse fato que é o tema do vídeo de hoje, tá bom? Que é um assunto relacionado a relaxamento de cabelo ou alisamento através de produtos de relaxamento de cabelo, tá bom? Então, espero que você goste desse vídeo, que agregue algum valor para você, que você possa utilizar da melhor forma possível, tá bom? E qualquer dúvida você pode nos comentários fazer perguntas que eu vou tentar responder para você da melhor forma possível. E se eu não souber te responder, eu vou procurar me informar sobre o assunto para não deixar você no vácuo, sem uma resposta, tá bom? E desde já quero pedir a você que se inscreva no canal, para que você possa sempre estar acompanhando o trabalho aí do canal, tá bom? As novidades que vão surgindo, para que você possa ser informado dos vídeos que vão surgindo, legal? Então se inscreve aí no canal, dá um like e me ajude a continuar com esse projeto, tá bom? E vamos lá, vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Em primeiro lugar, vamos soltar a vinheta aí do vídeo, tá bom? Vamos lá. Olá, estamos nós aqui de volta para conversar sobre esse assunto relacionado ao alisamento de cabelo, tá bom? Então, vamos tentar, primeiro, tentar entender relaxamento e progressiva, né? Alisamento de cabelo com produtos de relaxamento e progressiva, tá bom? Eu não vou misturar essas duas coisas porque elas são bem diferentes uma da outra. O resultado pode até parecer igual, mas o princípio ativo, a forma que esses produtos reagem no cabelo, a forma que ele age no cabelo são muito diferentes, tá bom? Enquanto a progressiva ela reduz o pH, o relaxamento ele aumenta o pH, tá? Ele eleva o pH do cabelo. Enquanto a progressiva traz o pH lá a 3, o relaxamento leva a média de 14, 12, 15, essa média aí, tá bom? E eu vou preparar um vídeo falando sobre pH, sobre esse tipo de reação no cabelo para que você possa entender melhor. Mas o assunto hoje é relaxamento, tá bom? Como fazer um relaxamento perfeito? Como deixar um cabelo da forma que a cliente não vai no outro dia ou semanas depois dizer assim, olha, acabei com o meu cabelo, destruí meu cabelo. Inclusive esse foi um dos grandes problemas que se gerou dentro do salão, foi o fato de o relaxamento ficar mal feito e infelizmente a cliente depois tem que passar por uma situação difícil de resolver, não é fácil de resolver, traz muito transtorno quando um relaxamento não dá um resultado que deveria dar, tá bom? Em primeiro lugar, que a gente muitas vezes ouve dizer assim, olha, fiz um relaxamento um dia, meu couro cabeludo encheu de ferida, machucou, depois eu tive que ficar passando remédio, tive que ir em dermatologista, meu cabelo caiu aqui na nuca, aqui na frente, quebrou meu cabelo todinho, depois eu fui fazer um serviço em cima desse relaxamento, estragou mais ainda. Então, é esse tipo de assunto que a gente vai tentar conversar um pouquinho, tá legal? Primeira coisa que o profissional não deve jamais deixar de fazer, gente, não pode deixar de fazer. Tá? Não tem como fazer um relaxamento perfeito, um alisamento perfeito, tá? A base de guanidina principalmente, que é a base que nós vamos usar hoje. Não tem como fazer um relaxamento perfeito se você não fizer o teste de mecha. Precisa fazer o teste. Ah, mas esse cabelo parece ser bom. Não faça isso. Faça o teste de mecha. É o teste de mecha que vai definir o tempo e o resultado do serviço que você vai estar fazendo, tá bom? Ah, mas o tempo é importante? Sim, é de extrema importância. Você não vai olhar em nenhuma embalagem
de produtos de relaxamento ou de coloração, você não vai olhar e não vai encontrar o assunto tempo. Você vai perceber que em todos os passo a passos que existe, seja sobre qualquer tipo de produto, existe o fator tempo. Se o fator tempo está lá, então é porque você precisa saber o fator tempo. E o que vai determinar isso é o teste de mecha. Mas como que eu vou fazer um teste de mecha? Qual que é a forma correta de fazer um teste de mecha? Nós precisamos compreender os locais aonde o cabelo causa maiores problemas. Então são nesses locais onde nós vamos fazer o teste de mecha. Primeiro local que nós vamos fazer o teste de mecha é na região da testa, tá? Topo da cabeça e a nuca. Precisa fazer esses 3 testes. Ah, mas eu não posso fazer só na nuca? Não, você tem que fazer na região da testa, topo da cabeça e nuca. Esses 3 lugares precisa fazer o teste de mecha. Por que precisa fazer o teste de mecha nesses 3 lugares? Porque esses 3 lugares no couro cabeludo, eles são divididos por tempo. Cada local desse, o produto reage de uma forma diferente, tá bom? Como que eu faço o teste de mecha? Você vai pegar uma folha de sulfite, tá? Que eu tenho aqui na minha mão, uma folha de sulfite, e você vai dividir essa folha de sulfite em 3 partes, tá? Dependendo do comprimento do cabelo, você pode fazer ela em pé, tá bom? Ou no modo paisagem, tá legal? Você vai dividir em 3 partes e você vai cortar em 3 partes iguais essa folha de sulfite, tá? Por que em 3 partes iguais? Lembra que eu falei para você que no couro cabeludo existe os locais mais quentes e os cabelos são frágeis nesses locais, tá bom? Eu não sei se você já percebeu, mas o nosso corpo ele nos dá a dica de que o cabelo é forte em determinado local, porque funciona assim, ó. Já pensou se o meu rosto fosse, a região em volta do meu rosto tivesse a mesma estrutura do pelo que existe na minha barba, por exemplo? Eu ia ter um corpo inteiro cheio de pelo, ia ficar igual um urso. Mas não é. Então assim, a própria natureza, ela vai diminuindo a espessura desse pelo, desse fio, até ele se tornar pelo, tá bom? Então assim, quanto mais fininho ele é, mais ele vai te dar problema no relaxamento. Então assim, topo da cabeça, o cabelo costuma ser mais espesso. Conforme ele vai se aproximando da região da testa, ele vai se tornando... Isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra, mas a maioria das pessoas, esse mesmo desenho, essa mesma forma no couro cabeludo. Então esse fio vai se aproximando da região da testa, vai se tornando mais fino. Você pode ver que existe aqueles fios bem fininhos que as mulheres sempre reclamam muito. Então se esse fio é bem fininho aqui e aqui ele é mais espesso, então o produto de relaxamento ele vai me causar problema se eu aplicar de uma vez no cabelo todo, tá bom? Então é isso que nós vamos compreender. Então você vai pegar 3 pedaços de folha de sulfite e você vai fazer um furinho aqui em cima, tá? Você vai fazer um furinho. Por que eu tenho que fazer um furinho aqui? Ó, você vai fazer um furinho, tá bom? Por dentro desse furinho, você vai pegar uma mecha bem fininha, tá? Não é uma mecha larga, é uma mecha fina. Ah, mas que tamanho que é essa mecha aí? Mais ou menos. Você vai determinar da melhor forma possível, mas vou tentar dar mais ou menos um exemplo para você, uma espessura mais ou menos de a ponta, tá? Essa ponta cinza aqui da caneta, tá bom? Não precisa ser muito cabelo, não tem necessidade, o suficiente para passar nesse furinho aqui, tá bom? Você vai passar esse fio aqui por dentro, tá? Eu vou mostrar para você. Você passando este fio aqui por dentro, você vai deixar ele esticado na folha de sulfite, da forma que eu fiz no desenho aqui, ó, tá bom? Esticado na folha de sulfite. Legal? E você vai passar o produto aonde? Olha, você vai passar nesse fio que você separou, você vai passar o produto que você preparou de fora a fora, tá? Em tudo. Ah, mas a pessoa quer fazer só a raiz. Não, teste de mecha você passa em tudo. Passa em tudo, tá? Para você poder saber o que vai acontecer com esse cabelo. Passou? Legal.
marca aqui em cima o horário. Vamos supor que você passou, era 2 horas, tá bom? Era 2 horas. Marca aqui em cima que você passou as 2 horas. O tempo de ação do produto, que ele começa já a dar uma ação independente do cabelo estar frágil ou não, olha, a cada 10 minutos, a cada 8 minutos você precisa olhar essa mecha. Tá bom? Ah, passou 8 minutos que eu passei aqui, então já olha essa mecha. Tá legal? Você já precisa olhar. Observar essa mecha. Você vai segurar aqui no topo, tá? Segurar bem firme aqui. Você vai pegar o cabelo, esse fio que você passou o produto, você vai pegar ele, você vai tensionar ele um pouco e você vai perceber aonde esse cabelo está começando a te dar problema, tá bom? Na maioria das vezes ele começa a dar problema nas pontas, tá? Ah, e vamos dizer que em 8 minutos esse cabelo já começou a ficar emoliente nas pontas, ele começou a ficar bem molinho nas pontas. Você vai marcar ali 8 minutos as pontas, tá? Passou mais 8 minutos, o meio desse cabelo começou a também te dar a mesma sensação das pontas. Nessas alturas, as pontas já estão derretendo, tá? Porque já passou 8 minutos, tá bom? Aí você já pega e marca ali, 16 minutos. A raiz levou uma média de mais 8 minutos, poxa, 24 minutos, né? Esse cabelo aguentou na raiz. 24 minutos. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um cabelo que aguentou 24 minutos na raiz, 16 no meio e 8 nas pontas. Eu vou pegar esse cabelo e vou passar o produto nele todo de uma vez? Eu vou passar esse produto nele todo? Não, não posso fazer isso. Por quê? Porque esse cabelo vai quebrar totalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz até próxima emenda. Se houver necessidade, passa protetor daqui para cá. Mas que protetor que eu passo? Sabe aquele protetor que vem no kit de relaxamento, protetor de couro cabeludo? Você vai pegar ele, tá? E vai passar da onde fragilizou para baixo, tá? Não é passar onde o cabelo está totalmente enrolado, é passar de onde fragilizou para baixo. Separa a mecha e passa ali. Cada mecha que você pegar, você vai separando e vai passando o produto, tá bom? Couro cabeludo. Existe um grande problema, gente, que eu já vi vídeos ensinando a fazer relaxamento, eu achei isso ridículo. Não pode fazer isso, gente. Não pode passar produto de relaxamento no couro cabeludo. É extremamente proibido fazer isso. Não pode passar. É por isso que vem o protetor de couro cabeludo, porque está falando assim, olha, o produto não pode ter contato com o couro cabeludo. Sabe por quê? Porque o cabelo, ele é a extensão da pele. A mesma estrutura que forma o cabelo é a que também forma a pele. Tá dando para entender? A mesma estrutura que forma a pele, ela também forma o cabelo. Então, a ação do produto no cabelo também reage na pele. Então, se você deixar esse produto grudar na pele da cliente, pegar na pele da cliente, sabe o que vai acontecer? Vai causar feridas, e muitas vezes feridas irreparáveis. Feridas que vai causar a queda do cabelo, e muitas vezes essa queda de cabelo é irreparável. Então, por favor, gente, não faça relaxamento passando o couro cabeludo. Não pode fazer isso, tá bom? Leve isso a sério, não pode fazer isso. E como é que eu faço para fazer esse processo sem deixar pegar no couro cabeludo? Vou ensinar para você, tá bom? Vou te mostrar em fotos, na prática, como que você deve fazer, tá? Em primeiro lugar, nós vamos aprender a misturar o produto. Posso manipular esse produto? Gente, tá lá na embalagem. A medida é 2 de massa e 1 de ativador. Ah, mas se eu colocar menos de massa e colocar mais ativador? Gente, eu não recomendo você fazer isso, tá? Siga o processo correto. Misture da forma correta e o que vai fazer a diferença do serviço é o tempo que que a teste de mecha determinou, tá? Se ele determinou 10 minutos na raiz, é outra coisa importante também, tá, gente? Você precisa ter tempo para trabalhar, correto? Não adianta você pegar um cabelo que aguentou 5 minutos na raiz e começar a fazer esse cabelo, porque ele vai te dar problema. Se ele aguentou 5 minutos da raiz, a melhor coisa você falar para a cliente é que, olha, não pode fazer. Tá? 5 minutos é pouco tempo, não dá para fazer. E se ele aguentar 10 minutos? Se você se arriscar a fazer 10 minutos, quando você começar a passar, que você chegar
em determinado local, você percebeu que já passou 10 minutos e você ainda não terminou, você vai ter que lavar esse cabelo onde ele já está com 10 minutos, tá bom? Então é assim, não deixa, eu terminei de passar, agora que eu vou deixar 10 minutos. Não, a partir do momento que você passou o produto, ele já vai começar a agir no cabelo, tá bom? Então não faça isso. Aguentou 20 minutos da raiz, ótimo, é um ótimo tempo para você. Procura trabalhar com tempos elevados, tá bom? Não vai querer, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer o serviço, vai ficar ótimo. Você vai perder dinheiro, você vai perder cliente e ainda pode ganhar um processo, tá bom? Então toma muito cuidado, tá bom? Com relaxamento. Tem muito cabeleireiro aí que infelizmente se frustrou com relaxamento, porque talvez nunca soube trabalhar com ele e por isso não quer mais nem ver relaxamento dentro do salão. Mas não é um bicho de 7 cabeças se você puder trabalhar de forma correta, tá bom? Uma coisa que eu acho totalmente errada também é as empresas de produto de relaxamento vender produto de relaxamento para qualquer pessoa. A pessoa vai lá na perfumaria, compra o relaxamento, passa no cabelo, cai o cabelo todo e depois processa a empresa. Isso deveria ser proibido, tá? Nos Estados Unidos só compra produtos desta forma quem é profissional na área da beleza, tá bom? Pessoas que não têm conhecimento desse tipo de serviço não podem comprar esse tipo de produto. Isso deveria ser adotado no Brasil também. Infelizmente não é assim que funciona aqui. A ganância para ganhar dinheiro acaba prejudicando a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres coitadas que pensam que vão saber fazer e acabam se prejudicando, tá bom? Bom, gente, o teste de mecha é isso aí, tem que ser feito de forma correta, tá bom? Você vai colocar no topo da cabeça um teste desse, aqui do lado, tá bom? Outro teste desse, fininho, tá? Porque se esse cabelo do teste de mecha, ele vai quebrar mesmo em algum lugar. Se não quebrar, graças a Deus, mas ele vai quebrar em algum lugar e esse pouquinho que você pegou não pode fazer diferença muito grande, porque senão vai ficar aquele buraco ali, aí já viu, né? Então tem que ser bem pouquinho mesmo. E na nuca deve ser posto também, tá? A região da nuca deve ser posto também o mesmo teste de mecha. O teste pode fazer tudo de uma vez? Sim. Aqui, topo e lá, e sempre tá olhando o tempo e marcando o tempo no papel, tá bom? Quanto que aguentou. Beleza? Uma outra maneira também bem interessante, que cabelos virgem, por exemplo, que o teste de mecha, você começou a perceber que a massa do produto, que é branquinha, começou a ficar meio amarelada, é sinal que ela já chegou na camada de enxofre do cabelo, então ela já está deixando o cabelo já bem fragilizado. Quando você percebeu que isso aconteceu, é porque está na hora de tirar o produto, tá bom? Bom, gente, vamos ao preparo do produto que nós estávamos falando, tá bom? O preparo do produto é sempre esse: 2 por 1, 2 de massa, 1 de ativador, tá bom? Não manipula isso, faz da forma correta, tá? Mas o cabelo é pouquinho, usa uma medida menor, mas sempre a mesma proporção, tá? Se está escrito ali, porque se você tiver um problema, você não pode nem correr atrás da empresa para falar alguma coisa, porque você usou o produto deles errado. Então não pode usar errado, tá? É medida 2 por 1, faça sempre isso, tá bom? Ainda que você diminua essa medida pela metade, mas tem que ser sempre assim, tá bom? 2 por 1. Bom, fez esse serviço, mistura o produto bem misturadinho até ficar bem homogêneo mesmo, como você está vendo na foto aí. Ele vai ficar bem brilhosinho mesmo. Você vai perceber que vai ficar uma massa bem bonita, bem misturado. Não pode ficar pedacinho sem misturar, porque se esses pedacinhos que não misturou pegar no cabelo, naquela região não vai alisar. Então precisa realmente estar bem misturadinho, tá? Legal. Aprendemos a misturar o produto de forma correta. Siga o esquema da embalagem de forma correta, que você não vai se arrepender, tá? Proteger o couro cabeludo. Como eu disse para você, tem profissional que não protege, tá? O couro cabeludo. Tem profissional que não protege e se você não tem segurança, a melhor coisa é proteger, tá? Mas aquele produto ele é muito difícil de sair de dentro do frasco porque ele é meio... Sabe o que você faz? Uma coisa muito bacana. Ele é um produto realmente consistente. Ele não é tão molinho lá dentro. Esquenta com secador o frasco, você vai ver que dá certo. Esquenta com secador o frasco e você vai perceber que ele vai derreter lá dentro, tá bom? Porque quando ele é embalado como óleo mesmo. Só que lá dentro ele acaba ficando uma consistência mais espessa. Então ele fica difícil de misturar mesmo. Esquenta com o secador, você vai ver que ele vai derreter. Então você vai dividir mecha por mecha, bem bonitinho. Como que eu divido essas mechas? Olha, gente,
A melhor forma de passar é sempre na posição vertical. Horizontal você vai ter problema, sabe por quê? Porque ele é um óleo, ele vai escorrer, começa no topo, vai passando até chegar em toda a região. Se você sentir segurança de fazer sem proteger o couro cabeludo, proteja pelo menos a orelha da cliente, o pescoço, tá? Se você sentir segurança, eu estou falando, o correto é você proteger o couro cabeludo, tá? Mas se você sente segurança e você acha que não precisa, então boa sorte. Em alguns casos eu não coloco, mas em outros casos eu coloco sim, porque muitas vezes tem necessidade. Ah, mas se o couro cabeludo da cliente tiver uma vermelhidão, tiver uma irritação, ela coçou naquele local, gente, não faz, tá? Não faz o relaxamento, porque na hora de você lavar esse cabelo, o produto vai pegar naquele local que está com ferida e ele vai te dar problema. Tá? Que por mais que você lave, fica resíduo naquele local e você vai ter problema. Se o couro cabeludo estiver avermelhado, se estiver com algum machucado, não faz, gente, tá bom? É um conselho que eu dou de profissional para o seu bem e para o bem da sua cliente, tá bom? Perca o dinheiro, mas não perca a credibilidade, isso é muito importante, tá legal? Bom, gente, vamos lá. Por onde eu devo começar o relaxamento? Eu não sei se você já percebeu, se você já fez relaxamento alguma vez, mas a maioria dos casos o relaxamento fica super liso em algumas regiões e em outras regiões não fica liso. Sabe o que é isso? Forma errada de aplicar o produto. Qual é a forma certa, Ezequiel? A forma certa de aplicar o produto. Nós vamos aprender agora, tá?